Alô, amigos do canal Camisa 10, a voz e a vez do torcedor. Enfim, a fase de classificação do Campeonato Carioca chegou ao fim. E junto com ela, chegou também ao fim a agonia da torcida rubro-negra. Foram dias de calculadora na mão e olho seco, secando os adversários e o coração acelerado, acompanhando cada combinação de resultados. Todos os times que estavam ali no grupo do Flamengo foram vistos com grande atenção pela torcida rubro-negra. Mas o futebol, esse mesmo que tanto nos faz sofrer, resolveu sorrir para o Flamengo e no momento certo, no último jogo, com uma goleada incontestável sobre o fraco Sampaio Corrêa de 7-1, o Mengão fez sua parte, convenceu dentro de campo e garantiu a classificação para o mata-mata. Agora, o cenário muda, sai a tensão e entra o clássico. O Flamengo avança e vai encarar o Botafogo, um duelo que promete muita emoção no próximo final de semana, com muita história e rivalidade dentro de campo. É outro campeonato, outra postura e, claro, outra atmosfera lá no Engenhão. Sobre esse confronto e outros destaques da rodada, a gente conversa logo depois da vinheta. Coloca aí. Na marca penal de bicicleta, que golaço! Logo após a vinheta, quero, antes de tudo, manifestar a minha solidariedade ao atleta do Sampaio Corrêa, o volante Alexandre, que convulsionou em campo, uma imagem muito forte para quem estava assistindo o jogo e depois acompanhou, mas graças a Deus, em nota, a diretoria tranquiliza todos, diz que o atleta passou por exames, não teve nenhuma lesão neurológica, segundo a nota oficial do clube. Felizmente, ele se recupera bem. Desejo saúde ao atleta, ao Alexandre, que ele tenha força e que no momento certo ele volte aos gramados, fazendo aquilo que ele mais gosta, que é praticar o futebol. Amém? Deus abençoe o Alexandre e toda a sua família. Agora vamos falar de futebol. Vasco e Botafogo ontem se enfrentaram em um jogo que tinha tudo para ser um grande espetáculo. O Botafogo já classificado, liderava o seu grupo, mas a forte chuva que caiu na cidade do Rio de Janeiro prejudicou e muito a partida. E o gramado de São Januário virou praticamente uma lagoa. Prejudicou a partida, dificultando o jogo para as duas equipes. Vasco e Botafogo, que poderiam proporcionar um grande momento, mas foram prejudicados pela forte chuva. O Botafogo começou com alguns titulares, mas ao longo da partida, os garotos da base ganharam espaço e, na minha opinião, fizeram um jogo bonito no segundo tempo, mostrando assim muita disposição, mesmo com o jogo a menos, mostrando personalidade e muita entrega. Esses garotos têm futuro. Agora, falando do Vasco, o time mostrou muita disposição também e vontade em campo, vontade de vencer. O objetivo do Vasco, como todos já sabem, era fugir do clássico, não enfrentar o Fluminense logo na primeira partida do mata-mata. Isso ficou evidente em campo. Os jogadores do Vasco, a entrega, a disposição foram como destaco assim dois jogadores, o Thiago Mendes e o Andrés Gomes. Desde quando foram contratados pelo Vasco da Gama, tem mostrado atuações que chamam a atenção. E uma outra coisa também que chama a atenção foi a decisão do Fernando Diniz de manter o Felipe Coutinho em campo. O campo pesado, encharcado. Felipe Coutinho já com uma idade avançada e passou por algumas cirurgias. Na minha opinião, ele deveria ser poupado porque o campo estava pesado e poderia ocasionar uma lesão para esse jogador tão importante que faz parte da equipe do Vasco e organiza ali o meio de campo. Encerrando assim a minha análise sobre essa rodada, eu quero assim, não pode passar desapercebido, meus parabéns ao Fluminense, que conquistou
a Taça Guanabara. Um título que hoje passa desapercebido, mas nos anos 90, nos anos 80, até nos anos 2000 era muito comemorado. Hoje, infelizmente, acaba passando quase que desapercebido por conta das mudanças no regulamento. Quem sabe, no futuro, possamos voltar a ter o formato tradicional, aquele formato que era o campeão da Taça Guanabara contra o campeão da Taça Rio. E o campeão da Taça Guanabara, se ele ganhasse também a Taça Rio, era campeão direto. Isso aí traz uma saudade aos torcedores, porque isso movimentava, trazia uma alegria, a rivalidade se colocava mais intensa no Campeonato Carioca, que hoje está esquecido, está assim desvalorizado, sejamos assim sinceros. Voltamos suas atenções para o Brasileirão, que amanhã tem Vitória e Flamengo, terça-feira às 9h30. Na quarta-feira, Vasco e Bahia, 2 clássicos aí, desafio entre cariocas e baianos, e depois Fluminense e Botafogo na quinta-feira. E já no próximo fim de semana, voltamos assim ao destaque, ao Cariocão. Deus abençoe a todos e fique no canal Camisa 10, a voz e a vez do torcedor. Fiquem na paz.